A favela é o melhor desenho de cidade que tem? Que história é essa daí? Meu nome é Francisco, eu sou o CEO da Space Hunters e antes de mais nada, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, aperta no sininho, compartilha o nosso vídeo se gosta também e segue os nossos vídeos se quer saber um pouco melhor sobre urbanismo e negócios. Voltando ao assunto, por que a favela é assim o melhor desenho de cidade que tem? E eu posso provar. Acredito que muitas pessoas devem falar sobre Brasília, Palmas, no Tocantins, cidades planejadas ao redor do mundo e vários desenhos inovadores, inclusive, como a gente viu recentemente, da cidade de Neom, na Arábia Saudita. Todas elas têm uma coisa em comum que é completamente oposto daquilo que a gente vê em favelas, que é o quê? Um desenho, um planejamento super restrito. E todas elas acabam fracassando no seu projeto original. Como assim fracassando, deve estar pensando? Se Brasília é uma cidade que é a capital do país e pujante. Bom, a questão toda é, a Brasília não foi projetada para ter superquadras específicas de determinado tipo de negócio. Ela foi feita para que tu fizesse tudo na tua própria superquadra. E a gente acaba vendo que as pessoas circulam vários quilômetros, às vezes, para comprar pão, ir para um restaurante, comprar uma loja. Ou seja, ela não está sendo usada da maneira como ela foi intencionada. Isso porque ela tem um desenho que, como Christopher Alexander diria, entende a cidade como se fosse uma árvore, ramificando as suas complexidades. Só que o ser humano não funciona assim. O ser humano ele funciona de acordo com o que der na telha. Ele vai de acordo com aquilo que ele quer. As lógicas urbanas elas funcionam muito mais dentro de uma granularidade de um passeio a pé, muito mais do que uma granularidade de uma pessoa que caminha de carro ou anda de carro. É por isso que cidade após cidade de planejamento, desde Canberra até outras cidades na Índia, a gente vê que não é tão adepto das pessoas quererem morar lá. Tanto é que as pessoas que moram em Brasília, grande parte da população do Distrito Federal, está morando nas cidades satélites, que não tem essa questão tão engessada. Óbvio que é uma cidade gostosa de morar e muita gente concorda com isso, mas como funcionamento de cidade, ela não é tão boa. Agora, observe essa imagem. Isso aqui é uma favela. É a favela da Rocinha. Vocês notam que é uma coisa meio confusa, é uma relação assim que uma rua sobre a outra, uma casa sobre a outra, uma questão um pouco confusa para a gente entender. Por que eu digo que é o melhor desenho de cidade? E por que eu digo que eu consigo provar isso? Porque essa complexidade, essa granularidade perto da nossa estrutura, perto da complexidade de um ser humano, é que faz a cidade ser caminhável, que faz ela ser próxima para as pessoas chegarem de um ponto ao outro. É isso que torna a favela um lugar onde tem e brotam muitos negócios. Tirando alguma questão de insegurança jurídica, alguma questão de insegurança em si, a favela ela é muito propícia para a formação de negócios, formação de business, formação de pequenos mercadinhos, formação de vida na rua. Isso porque aos desenhos das ruas, a granularidade do seu desenho urbano, ela foi feita para as pessoas que moram lá. Ela foi feita para a pessoa caminhar, explorar o lugar a pé. Isso faz com que o lugar seja muito mais maleável. E por que eu digo que eu consigo provar? Porque existem lugares que quase todo mundo aqui gosta de visitar nas férias quando tem um dinheiro sobrando e adora tirar fotos, que são lugares muito parecidos com favela. E do que eu estou falando? Estou falando de cidades medievais. Isso daqui é Morano Calabro. Quem não conhece, é uma cidade no sul da Itália e para quem é de Porto Alegre, é a cidade irmã de Porto Alegre. A imagem anterior que eu tinha mostrado era de uma das ruas de Morano Calabro. Lembra que ela parece bastante uma favela. E se vocês olharem o desenho da cidade, obviamente com questões construtivas diferentes, ela se assemelha bastante a um sistema de uma cidade, de uma favela. E por que isso acontece? As cidades medievais, elas cresciam de uma maneira um pouco mais desordenada. Então, tu tinha as delimitações da muralha e dentro da muralha a cidade ia crescendo de acordo com a necessidade dos seus habitantes, dos seus burgueses, das pessoas que habitavam aquela região. A favela é a mesma coisa. A gente tem delimitações das ruas do entorno e aquela região onde está delimitada, ou era uma praça que foi invadida, ou era uma região de uma gleba que foi cedida, ou era uma área onde foi loteada de uma maneira um pouco irregular, ela começa a ser loteada atendida e começa a ser ocupada pelas pessoas de acordo com a demanda, o que faz com que a cidade ela tenha uma realidade de granularidade igual àquela que a gente vê em cidades medievais. E aí a gente tem cidades que são caminháveis. Isso acontece também, se vocês forem ver, subúrbio de Seul, na Coreia do Sul. Não tem favela, mas se vocês olharem a granularidade das vias no subúrbio da Coreia do Sul, vocês vão notar que ela é muito parecida com aquilo que a gente tem numa favela, porque provavelmente eram regiões suburbanas que foram urbanizadas com o tempo e viraram bairros parecidos com o que a gente tem numa cidade medieval.
E a minha prova melhor de por que isso funciona está aqui. No desenho, obviamente, a qualidade um pouco baixa, é um sistema antigo que nós fizemos lá no início da empresa, de Colônia, na Alemanha. E vocês podem notar que em Colônia, na Alemanha, a gente tem a região de maior facilidade de concentração de pessoas aqui, na região que se chama de a Altstadt, que é a área do Centro Velho em alemão. Essa região aqui no mapa, como vocês podem ver, é um vermelho bem intenso, um vermelho bem vivo. É perto para todo mundo, é prático para todo mundo. Não só é prático para todo mundo, como as vias estão lá naturalmente concentram fluxo. E não tem congestionamentos, porque uma via é um binário natural da outra. Vocês veem como é diferente de uma cidade americana, diferente de uma cidade brasileira até, onde tem grandes avenidas que congestionam sempre e tu é obrigado a andar de carro. E mais do que isso, olha a caminhabilidade de 500 metros. Olhem a caminhabilidade de 500 metros que essa cidade tem. Ela é totalmente caminhável na sua parte interior, o que faz com que abrir um negócio ali seja muito melhor do que abrir um negócio, por exemplo, no centro de alguma cidade nova do Brasil, como Erechim, Passo Fundo, Rondonópolis, etc. Porque são cidades que foram projetadas para carro. Enquanto uma cidade, uma favela, uma cidade medieval, ela foi projetada para um pedestre. Então, toda aquela questão de cidade de 15 minutos é praticável aqui, é praticável numa favela, mas às vezes é complicado de ser praticado numa cidade de um urbanismo mais moderno. É por isso que o desenho urbano da favela é um dos melhores que tem e é um dos mais adaptados à realidade do ser humano. Porque, por incrível que pareça, por mais que não tenha projeto, justamente por isso, naturalmente, ela foi projetada pensando em nós, pessoas que habitam o lugar, diferente de um lugar que foi projetado por um carro ou numa teoria muito refinada de urbanismo que só foi colocada em prática na hora da execução da própria cidade. Bom, não estou dizendo para tu sair botando o teu negócio numa favela. Eu estou falando aqui de desenho urbano. Óbvio que tem que considerar quando vai botar o teu negócio em qualquer lugar, ou abrir empreendimento, construir algo. Considera teu público-alvo, considera questões de segurança, considera questões de segurança jurídica, considera questões legais, tributárias, etc. Mas, observando apenas questão de desenho urbano, desconsiderando legislações, desconsiderando questão de segurança, etc., favela é onde tem o melhor desenho. Bom, mas tu quer saber mais sobre localização e quer saber mais sobre onde colocar o teu negócio? A dica é, segue o nosso canal. Aperta aqui no sininho, inscreve aqui no nosso canal se ainda não é inscrito, segue os nossos conteúdos para saber muito mais sobre localização, urbanismo e business. E até a próxima!